Bem-vindos, pessoal, mais um vídeo aqui na França. Estamos no trem, como vocês estão vendo, da velha guarda aqui, velho estilo, muito legal, tem uma cabine, é um trem regional aqui. Então saímos de Chambéry e vamos para Annecy. Primeira visita, então tudo que vocês verem lá serão olhares de quem visita o local pela primeira vez. Estamos aqui mais uma vez na mesma região de Chambéry, que mostramos para vocês, um departamento um pouco mais ao norte, brevemente, são 53 quilômetros de Chambéry. Já deixe o seu like, já deixe o seu hype e comentem aqui se vocês conhecem essa cidade, essa área aqui da França, que é belíssima. A gente estava até aqui tentando relembrar a última vez que nós viajamos numa cabine assim, porque é bem confortável. O trem inteiro não é de cabines, ele tem várias tipologias, né, nos seus vagões, mas essa aqui em especial a gente gosta bastante. Tem lugar para mala, tem lugar para esticar a perna, obviamente que cabem 8 pessoas aqui, mas nós estamos muito bem confortáveis assim. Tem mesinha também e uma viagem de 50 minutos com um panorama muito bonito. A passagem custou aproximadamente 12 euros por pessoa, lembrando que esse é um trem regional, então ele não sofre variações. Você pode comprar tanto com bastante antecedência quanto na hora. Então é só uma sugestão aqui porque vale a pena fazer esse trecho. Mesmo conhecendo já vários lagos, isso aqui também impressiona de uma forma. Impressiona muito porque desde a década de 60 eles começaram a investir em um ambiente puro. A água, obviamente, ela chega pura no lago, né? Mas havia muita contaminação. Realmente investiram grana e vontade, principalmente boa vontade, e fizeram desse um dos lagos mais limpos do mundo, na verdade, né? Então aqui a gente percebe pela transparência da água. E claro que isso beneficia a todos, né? Quando as pessoas acham, nós vamos gastar tudo isso com uma questão ambiental, não tem sentido. Veja, aqui só teve ganhos, né? Essa é uma região que tem mais de 3 milhões de turistas ao ano. Ela tem um turismo derivado do lago em certo aspecto e dessa beleza tudo. O turista quer ver coisa bonita e coisa bonita, bem cuidada, faz bem para os cidadãos e para o país. No fim da história só faz bem. E acho que as pessoas sentem a diferença de um lugar cuidado, ambientalmente cuidado. Isso é incrível, maravilhoso. E inspiração para todos os lugares. Eu acho que aqui realmente é uma inspiração, né? Para que todo mundo, né? Todos nós, nas nossas contribuições pequenas, mas também todas as cidades se preocupem com isso. Turista mais atento, ele quer também conciliar a beleza com sustentabilidade, com respeito aos próprios cidadãos, ao respeito ao entorno. Então, as cidades que não trabalham isso hoje em dia, elas já saem perdendo uma camada, né, uma gama de turistas muito grande. Então, o que eles investem aqui no lago, porque é preciso de um investimento, né, os parques, tudo isso, a economia envolve aqui o lago com estruturas hoteleiras, gastronômicas. Então, é um trabalho que dá retorno, sem dúvida nenhuma. O centro histórico de Annecy é muito gracioso, muito interessante, e a sua espinha dorsal nasce entre os séculos XII e XIV. O fio condutor
é sempre o canal do Thiou. Então a cidade vai se moldando através ali das águas. Esse canal sempre foi muito importante para a cidade porque ele movia moinhos, forjas, curtumes e pequenas manufaturas. Então que hoje é muito turístico, belíssimo de se ver, ele na verdade movimentou toda a economia local. Annecy não foi apenas uma vila bonita, foi um pequeno polo produtivo alimentado por engenharia hidráulica medieval. Então, quando nós caminhamos aqui por essas goelas, nós estamos seguindo o caminho do comércio, desde tempos antigos até os dias de hoje, porque esse centro histórico da cidade tem muitos e muitos comércios dos mais variados tipos, e vale-se dizer que essa é a parte aqui mais histórica. Nós saímos ali, como sempre fazemos em todas as cidades, saímos um pouco desse centro histórico para conhecer um pouco a cidade mais contemporânea. Uma cidade toda correta, toda organizada, muito bonita, deve ser maravilhoso viver aqui. Então nós vimos ali as construções seguindo um padrão de altura, de acabamento, nada destoando, né? Tudo muito harmônico. E aí também tem uma linha interessante de comércio. O centro histórico é um local onde guarda a cultura da cidade, sobretudo, né? É um local frequentado por turistas e os moradores vêm aqui a hora que eles quiserem, porque eles têm bastante locais ali para se servirem. Aqui é um dos pontos mais importantes da cidade porque justamente faz caminho ali para Notre Dame. E vale ressaltar que a cidade recebe um turismo muito forte, não apenas em épocas invernais, mas também em épocas de verão, por conta do seu incrível lago. Então imagine, todos os esportes aquáticos são ali praticados, todo esse frescor do lago, né, traz um clima fenomenal aqui. Local servido pelo transporte público, como falamos para vocês, então é muito interessante. Essa cidade fica praticamente no coração dos Alpes franceses, então a partir daqui se alcança também muitas outras localidades. Essa linha porticada remete à cidade medieval. Essas linhas com pórticos eram muito importantes porque elas serviam realmente como um local de trocas, um comércio bem vivo, né? Essa parte também era utilizada, essa parte onde os pórticos avançam. Não é simplesmente uma firula ali, algo para deixar apenas a cidade bonita. E hoje, lógico que isso também refresca os olhares, mas tinha também essa função. Pelo menos nessa parte do centro, eles são mais baixos. Ainda podemos ver os acabamentos, né, em pedras. São belíssimos, né? Lembram lá na Itália os pórticos de Bolzano, que era uma área também ali alpina, de montanhas, então tem essa característica de arquitetura de montanha, né? Sempre um clima muito aconchegante. Aqui nós temos um poço no meio da cidade. A Elisa, tá fechado, pessoal, não tem problema não. Aqui, pessoal, era um poço que tinha a sua função também, porque lógico que a função do poço é recolher água, mas eu digo a função não apenas visual. A função dele realmente era servir aqui o comércio de água potável. Então era um ponto único aqui na cidade. E vocês estão vendo quem está de olho aqui em quem pega mais água que o outro. Olha, tem um sapinho aqui, vocês estão vendo? Ele é o responsável aqui por esse poço. O sapo está com resfriado. Temperatura aproximadamente 5 graus, agora à tarde, depois à noite esfria bastante. Quando nós nos aproximamos ali perto do lago, aí vem uma corrente bem mais fria. Ponto importante aqui também na cidade, porque essa fonte relata aqui, né, ela simboliza a chegada da água potável aqui na cidade. Aqui é o coração da cidade medieval, por quê? Ali atrás, a antiga prefeitura. Aqui, do outro lado, estamos bem de frente para essa catedral. Mas reparem que essa catedral, que hoje tem um estilo neoclássico, ela foi totalmente remodelada. Ela não era assim. Ela é fruto de intervenções que ocorreram nos séculos 18 e 19, quando a antiga igreja jesuíta foi adaptada para a sua nova função episcopal. Se nós olharmos ainda mais ali para o alto, tem a figura dourada, né, o frontão que representa a Nossa Senhora, um acréscimo posterior que marca a elevação do edifício ao status de catedral, isso em 1822. É a igreja jesuíta que se torna o centro religioso da cidade, mas não era assim antigamente. Olha só que detalhe bem interessante.
Eu não sou muito fã dessas alcunhas de cidades turísticas, mas elas funcionam bem. Aqui, por exemplo, é chamada de Veneza dos Alpes, por conta, logicamente, de vários canais que transpassam aqui pela cidade e eram mais até porque alguns foram canalizados, né? Eles estão enterrados, mas estão passando aqui. Em alguns trechos eles aparecem. Como nós dissemos lá no começo do vídeo, os canais são limpos, o lago é super limpo. Nem sempre foi assim, mas desde muito tempo é. É um consórcio muito grande aqui que cuida de tudo isso. E nós vemos aqui toda essa maravilha, né? Vamos caminhar aqui pela lateral da ex-prefeitura para ter a sensação medieval também. Olha o cenário aqui, não é pouca coisa. Cada ângulo da cidade revela alguma coisa diferente. E ali o canal fica mais forte. Então essa aqui é a sobrinha dele. É que a cidade medieval tinha uma importância aqui muito grande, logicamente não por questões turísticas, mas por questões comerciais, por conta da força de suas águas. Eu imagino que havia aqui nesse local um moinho, e eram vários aqui pela cidade. Observamos aqui algumas construções muito legais e o canal se segue aqui. É difícil sair daqui desse perímetro do centro histórico, porque realmente é encantador. Nós damos 2 passos, já paramos para fazer uma foto, para apreciar alguma beleza, porque são muitas. E os canais realmente dão um show por aqui. Interessante que as águas vêm com força, então tem aquele barulhinho gostoso e algumas pessoas vivem por aqui também com esse panorama lindíssimo. Eu acho que a qualquer época do ano vale a visita. Agora está um pouquinho frio, já está escurecendo mais cedo, mas mesmo assim o encanto permanece. Às vezes quando a gente está a passeio, nós achamos que a cidade é um conto de fadas, né? Mas não, aqui a vida acontece. E nessa parte especificamente do centro histórico se concentram muitos estudantes, porque aqui tem um campus da universidade local. Então tem muitos bares, restaurantes, cafeterias e o pessoal fica por aqui mesmo, estudando, batendo papo. É uma cidade bem animada. Então eu gostei também por conta disso. É um centro vivo, é uma cidade muito alegre, sem contar toda a infraestrutura, porque nós vimos biblioteca, fórum, sala de estudos, tem muitos aparatos importantes e que suprem também a necessidade de todos. Eu achei a cidade sempre com um olhar para o futuro. A gente vê isso nos pequenos detalhes, na urbanização, em alguns edifícios, até mesmo no jeito das pessoas. Um pavimento adequado, então é uma cidade que respira o seu passado medieval fantástico, mas com olho para o futuro. Aqui a gente está num local que tem o nome de uma pessoa que foi extremamente importante na vida do Rousseau. Ele viveu 11 anos com ela e com ela que ele aprendeu de verdade a ser autodidata, que foi o que ele foi a vida toda. Então ela forneceu os meios e também a inspiração para que ele aprendesse e depois colocasse esse seu pensamento para o mundo. Então a Madame de Warren foi especial na vida do Rousseau. Aqui é um dos pontos mais interessantes para nós observarmos aqui a força do canal, que é um dos mais curtos da Europa, tem menos de 4 quilômetros. Mas ele tem uma força, né, já que ele movimentou tão fortemente a economia local, é a alma aqui da cidade, como vocês podem ver. Então, como eu disse, se nós colocarmos aí, né, ela era uma cidade sustentável há muito tempo, porque ela conseguia
a sua energia através dos moinhos, energia hidráulica. Outro detalhe interessante é com relação à própria estética aqui dos edifícios, lógico, que são edifícios aqui, alguns que conjugam com edifícios antigos, modernos e tal. Mas tem uma estética aí que faz parte das reformas entre os séculos 17 e 19. Então eles seguem o padrão da arquitetura dos Savoias. Então aqui marca muito bem isso, com estrutura em alvenaria maciça, janelas de madeira, venezianas externas, varandas estreitas feitas para secar tecidos ou armazenar pequenas mercadorias, as lojas e oficinas no térreo. Então não era nada para embelezar a cidade, aquela era bonita mesmo, ou seja, elas trabalhavam embaixo e viviam ali em cima. Se nós observarmos a calçada aqui, alguns trechos ela ficava em um patamar ainda mais baixo. Por quê? Isso servia para as pessoas lavarem os tecidos e tal. É o rio ali, né, dando o fluxo da vida, era assim. Ela não cria um aspecto medieval, ela não cria um cenário, ela já tem um cenário desde épocas muito remotas. Então, onde aqui era um local que servia para trabalho, justamente para colher, né, os frutos aqui desse rio, que vem direto ali do lago, que tem essa pureza. O lago, por sua volta, ele é um lago com águas glaciais. Então, tem esse cenário pronto. Então a cidade foi crescendo com o mesmo mote. Então ela não cresce de outra forma aqui, principalmente no seu centro histórico. E é isso que as pessoas vivem até os dias de hoje. Dessa vez com um ar mais turístico, um ar mais contemplativo. A cidade ela avança, como nós falamos, aqui nas suas adjacências, servida pelo transporte público, servida por uma ótima rede de comunicações e também eu acredito que se vive muito bem aqui. Sabe o que eu quero falar para vocês? Eu quero agradecer os membros do canal que nos apoiam aqui há muitos anos e nós agradecemos imensamente. Os membros também recebem o passaporte Andiamo, que tem ainda mais informações, sempre tem um detalhe que nós deixamos ali para os nossos membros. Uma recomendação de restaurante, um bar, um café, um detalhe, uma curiosidade histórica que nós reservamos aos nossos apoiadores. Então nós agradecemos imensamente todos os membros aqui do canal. E eu agradeço também quem comenta, quem curte, quem está sempre aí conosco. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Mais um vídeo aqui na França. Serão vários ainda. Espero que vocês estejam gostando. Muito obrigado a todos e merci beaucoup.